Olá pessoal, meu nome é Ilailson Rocha de Siqueira, tenho 33 anos, sou psicólogo inscrito no CRP 03/23791. Sou psicólogo organizacional e do trabalho, embora atue na área clínica e na área jurídica, a minha paixão mesmo é a área organizacional e do trabalho. Atuo na área há 5 anos e desde então, na verdade, já entrei na faculdade com esse objetivo de pertencer a essa seara. É o que me faz muito feliz dentro da minha profissão, dentro da minha prática profissional. E é o que me move sempre em estar buscando a efetividade da psicologia e buscando a psicologia onde existe esse contexto do recrutamento e seleção, mas sobretudo na gestão de pessoas. Sou especialista em avaliação psicológica também, formado na abordagem centrada na pessoa. E hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre os contextos de RH e como a psicologia organizacional e do trabalho atua dentro desta seara. Antes de prosseguir, eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem baiano, natural da cidade de Jacobina. Atualmente eu resido na cidade de Paulo Afonso. Sou um homem pardo, tenho olhos castanhos, uso um cabelo curto na cor preta, barba preenchida também na cor preta. Estou usando uma camisa marrom esverdeada, atrás de mim tem uma parede marrom, uma porta também da mesma cor, com alguns detalhes em branco ao meu redor. Sou formado pelo Centro Universitário do Rio São Francisco, Unirio, e tenho as minhas especializações na cidade de Maceió e também na cidade de São Paulo. Então, falando um pouquinho dos métodos que eu costumo utilizar no processo de recrutamento e seleção, a minha forma de trabalhar, acho que isso é muito legal também de deixar bem frisado aqui, cada profissional vai ter a sua forma de conduzir, cada profissional vai ter a sua abordagem, a sua metodologia. E aí, falando da minha, eu sempre costumo dizer que eu já começo a avaliação na abertura da vaga, né? A gente precisa ter alguns critérios específicos do que é que a gente está buscando, do perfil de pessoa que a gente está buscando, para que a gente não caia na falácia ou até mesmo na armadilha de achar que existem pessoas ruins, pessoas erradas ou pessoas certas ou não. Existem pessoas específicas para cada cargo. O que a gente precisa fazer é encontrar a pessoa correta para o cargo correto, aquele perfil correto porque o perfil da vaga requer. Então os métodos de avaliação, para mim, dos que eu utilizo, já começam na abertura da vaga. Então o atrativo para a vaga, eu já busco a querer me conectar com as pessoas através de como aquela vaga vai chegar até elas. E a gente vem para a parte técnica, né? A observação é uma questão muito bacana e tá aí por um dos motivos que eu nunca saí da clínica, né? A escuta clínica nos ajuda bastante também nos processos seletivos. Então a observação, a escuta são técnicas que eu utilizo dentro dos meus processos seletivos. E aí, para a parte de instrumentos, eu também utilizo algumas avaliações que requerem aí os testes psicológicos, né? Alguns deles são a bateria fatorial de personalidade, o inventário fatorial de personalidade, o teste Fisher das pirâmides coloridas, o palográfico famoso, né? Que eu acredito que vocês já possam ter visto em algum momento da faculdade, se não viram ainda verão com certeza. Alguns inventários também relacionados aí que não são exclusivos do psicólogo, também utilizo bastante e que me dá uma base a mais de avaliação para que essa avaliação ela seja contemplada no sentido justo da coisa, né? Porque dentro desse cenário sempre existirá o cenário que é ideal e chegarão aí as pessoas da vida real. E às vezes são completamente diferentes daquilo que a gente espera e muitas vezes, falando aqui do contexto do interior da Bahia, a gente vai precisar trabalhar com o que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem. E dentro desse contexto existem práticas e existem entrevistas que são específicas para esses formatos. As entrevistas semi-estruturadas, as entrevistas estruturadas, as entrevistas que são abertas, que são as que eu mais gosto de fazer. Comumente é bem difícil com que eu use um tipo de roteiro para as minhas coisas, eu não gosto desse formato porque para mim engessa bastante. Isso condiz também com a abordagem que eu sigo, é centrada na pessoa. Então, dentro dessas ferramentas, são algumas das que eu posso trazer para cá hoje para vocês, que me ajuda bastante no contexto e no processo seletivo como um todo. O fator humano também é uma questão que eu sempre gosto de enfatizar e de trazer para pertinho nos processos seletivos, porque a gente vai ter outro tipo de informação daquele candidato, a gente vai conseguir avaliar o candidato, não apenas naquilo que ele diz, mas também naquilo que ele demonstra, né, daquilo que ele mostra, em qualquer que sejam as etapas do processo seletivo. Então, a gente vai vendo, às vezes, as pessoas chegam prontas, né, chegam briefadas para um contexto, estudam perguntas que às vezes olham lá na internet, e aí quando chega no momento de processo seletivo, que encontra, por exemplo, uma pergunta que faça lembrar da pessoa que mais ama na vida, tô dando um exemplo aqui rápido, mas que às vezes vejam fotos também daquelas pessoas, né? Dentro desses processos que eu abro, eu sempre coloco em uma questão lá do formulário de preenchimento para eles colocarem imagens das pessoas que eles mais gostam. E muitas das vezes eu uso essas imagens ao meu favor, dentro do processo seletivo em alguma das etapas, para que eles também se conectem com esse lado pessoal. Até para que eles entendam que a gente não está buscando apenas o profissional, porque a pessoa que está chegando junto com o profissional também importa pra gente, né? Sobretudo, ninguém é um bom profissional sem antes ser uma boa pessoa. Então também trago esse fator humano, e esse fator humano me dá subsídios para outros estudos e outras perspectivas técnicas embasadas no perfil que eu quero encontrar e naquele perfil que eu também preciso trabalhar. Eu sempre estou fazendo recrutamento e seleção com um olho no treinamento e desenvolvimento, né? Para que o trabalho ele não tenha aí alguma ramificação que não seja legal para o processo como um todo. Eu, em primeira pessoa, acho que os testes psicológicos são essenciais para alguns cargos em específico, né? Porém, para os
vínculos, às vezes, que a gente vem a ter, no meu caso eu tenho 3 vínculos institucionais hoje, né? Eu trabalho para 3 empresas diferentes, de segmentos diferentes. E nas 3 empresas, elas têm cargos que são bem específicos, assim, pelos seus segmentos, né? Cargos, às vezes, que requerem uma confiança maior, cargo estratégico, cargo que vai lidar com segurança, cargo que vai lidar com vidas de outras pessoas, exceto a dele mesmo, né? Então são situações em que eu vejo que os testes psicológicos, eles nos trazem uma segurança muito assertiva e muito objetiva daquilo que a gente quer, do perfil de pessoa que a gente quer, para a vaga que a gente tem. Inclusive para que a negativa ela também possa ser um lado positivo, né? A avaliação psicológica ela não tem que ser vista apenas como algo positivo para o processo de recrutamento e seleção, como algo negativo também. E negativo eu vou até utilizar o termo entre aspas, porque dentro de um processo de avaliação psicológica, como eu estou dizendo desde o início, né? A gente precisa estar rastreando o perfil que a gente precisa. E aí no processo desse de avaliação, a gente às vezes pode trocar uma pessoa que está no processo seletivo A para o processo seletivo B, porque ela combina mais com aquele tipo de perfil. Então nunca é na exclusão, né, do candidato, e muitos chegam com esse medo, às vezes até pelas experiências que já passaram pelo Detran, por outro tipo de empresa, que às vezes nunca que submeteu o candidato ao processo de avaliação psicológica e nunca deu a devolutiva, né, nem se ficou e nem por que não. Então tem gente que já chega com esse medo, e é uma oportunidade que nós temos, inclusive, de utilizar aquilo que ainda é da gente de forma privativa. E digo ainda porque existem profissionais que querem usurpar, que é de direito do psicólogo. E é inclusive uma provocação que eu faço aqui para vocês enquanto acadêmicos, da gente sempre estar utilizando os espaços que nós temos a oportunidade de estar para defender aquilo que é nosso. Então, o processo de avaliação psicológica, eu enquanto psicólogo do trabalho, acho essencial não apenas para recrutar, sobretudo para reter talentos, né? Seja na promoção de cargo, seja na mudança de cargo, na construção de carreira, no transicionamento de carreira. Não a gente precisa pensar apenas quando o funcionário vai chegar, mas dentro da empresa, dentro do trabalho também é muito legal. A gente utiliza essas ferramentas para que, inclusive, a tão esperada e benquista qualidade de vida no trabalho seja também uma realidade. Aliado a isso, existe um grande desafio que, pelo menos, eu enfrento assim na minha realidade, e é o seguinte: às vezes a avaliação psicológica ela nos dá um resultado que é negativo, né, daquele candidato ou da candidata para aquele cargo. E aí a gerência, a liderança imediata da pessoa, até mesmo o dono da empresa a qual a gente esteja prestando serviço, gostou do perfil da pessoa. E aí entra o dilema, né? A empresa gostou do perfil, pelo que mostrou naquele momento ali na entrevista, em alguma etapa do processo. E a avaliação psicológica, ela traz um resultado que não é tão agradável perante a perspectiva do que a pessoa tem daquele candidato. E aí entra um dilema muito ético, que é o seguinte, né? Nós não podemos estar fazendo um processo de avaliação psicológica, sobretudo de recrutamento e seleção, com base nos achismos, com base naquilo que a gente tenha por simpatia ou antipatia, por identificação ou não, né? Nós precisamos seguir o que diz aí o nosso Código de Éticas e Resoluções do Conselho Federal de Psicologia perante a cientificidade daquilo que a gente está fazendo e de como nós estamos executando. Então, dos grandes desafios que eu percebo, não somente aqui no interior da Bahia, mas em outras cidades de outros estados que eu também presto serviço, a critério de curiosidade, Paulo Afonso é uma ilha e ela faz tríplice fronteira com Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Então, pra gente aqui é tudo muito pertinho, né, de estar nos 4 estados. E dentro desse raio aqui da cidade, no raio de 400 a 500 quilômetros, eu sou o único psicólogo organizacional e do trabalho deste raio, desta região. O que me deixa triste, porque eu queria ter essa base, eu queria ter essa rede de apoio para trabalhar de uma maneira mais ampla, inclusive, né, até para trocar figurinhas também. Mas infelizmente ainda não. Tô nisso com os meus alunos, né? Eu sou professor acadêmico também de estágio. Então tô plantando a sementinha da pote aí na cabeça deles e tô esperando eles se formarem. Mas é por que eu tô dizendo isso? Porque em todas as cidades a qual eu presto serviço nesses 4 estados, eu vejo essa mesma característica. De muitas das vezes a avaliação psicológica ela não ser tão levada a sério, porque o dono da empresa ou porque gerentes e lideranças, elas colocam as suas questões pessoais de simpatia acima daquilo do que a gente está produzindo enquanto ciência. E aí quando a gente tem um vínculo empregatício, a gente precisa encontrar o meio termo, até onde eu posso defender a minha profissão e não perder o meu emprego, mas até quando eu também preciso bater o meu pé para defender a cientificidade daquilo que eu produzo. Porque se nós mesmos não acreditarmos naquilo que nós estamos dizendo ali, fruto daquela avaliação, a gente é o primeiro a dar brecha para que outras pessoas também não acreditem, né? Então, um dos desafios que eu posso dizer aqui para vocês hoje, o que mais me marca até esse momento, é como as pessoas às vezes descredibilizam o resultado de algo que é científico apenas por pura simpatia. E falando em ética, um outro dilema que também às vezes me permeia bastante, que eu encontro de forma muito comum e corriqueira na vida profissional, é em relação aos testes comportamentais, né, que as grandes plataformas de RH utilizam. Vou dar um exemplo aqui sem fazer merchan, que é a Solids, que é uma das que eu trabalho atualmente. Todas essas plataformas de RH, às vezes elas trazem uma metrificação embasada no DISC, né, e alguns outros que não vou me recordar de trazer aqui por completo, mas que são plataformas e são instrumentos que não são respaldados e nem são reconhecidos como
instrumentos da psicologia, né? O Conselho Federal não reconhece como instrumentos aí que a categoria possa usar. Então, muitas dessas plataformas utilizam esses testes e às vezes a gente vê que tem um perfil dominante, né? O que é ali o executor, o comunicador, o planejador. E são métricas que, se a gente der um Google, está todo lá na internet, né? Do que é, de como fazer, inclusive, para alcançar aquele tipo de perfil em um desses testes que você venha preencher. Então, dentro desse mesmo contexto de empresas, às vezes nós vamos encontrar empresas que são muito resistentes a isso, até mesmo por fazer parte aí do senso comum, de achar que aquilo ali é o ideal, de achar que aquilo ali é o que rege e de que aquilo ali é verdade absoluta. Nem teste psicológico reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia tem verdade absoluta. Imagine algo que vá na contramão disso, entende? Então, o dilema que eu encontro muito assim na minha prática profissional também são estes testes, são essas plataformas aí de RH e trazem algo que não tem cientificidade, né, comprovada pelo menos, e que principalmente o nosso Conselho Federal, ele barra para que a gente não possa estar utilizando práticas e instrumentos que não são reconhecidos aí para nossa profissão. Nesses casos eu sempre digo que o diálogo é a casa do milagre, né? A gente precisa dialogar com essas pessoas, até também para fazer um processo ético que é nosso como dever, de informar a sociedade sobre o que é a psicologia, sobre os seus usufrutos e quais os benefícios dos serviços que a gente presta para a comunidade, seja para a área organizacional e do trabalho, seja para a área clínica, para do esporte hospitalar, para qualquer contexto que a gente esteja inserido e a gente goste de estar lá. Nós temos esse dever ético de estar informando ao senso comum o que é o trabalho do psicólogo e a importância e os benefícios que esse trabalho traz para o contexto que nós estamos, né? Então, eu acho que o diálogo sempre vai ser a chave do sucesso, assim, para essas inconstâncias, para esses interesses de conflito, muitas das vezes. Conflito de interesse, na verdade. E para esse processo, pessoal, que eu sempre digo que é uma tentativa, às vezes, de apagamento da psicologia. Aqui no espaço que eu tô ocupando hoje, com muita honra, inclusive, de estar falando com vocês, é um espaço também que é político. E todo o espaço que a gente ocupar enquanto profissionais sempre há de ser um espaço, sobretudo, de política. E a política que eu digo é um espaço de defesa da nossa profissão. Quando a gente rola o feed do Instagram da gente hoje, sites de notícias, a gente vai vendo práticas profissionais, profissões, inclusive, querendo usurpar aquilo que é nosso, querendo pegar para eles aquilo que é nosso. E a gente não vê outras resistências disso em outras profissões. A gente não vê essa questão. Por exemplo, eu não vou fazer uma consulta do coração com um nutricionista. Mas por que tem alguém que quer fazer terapia sem ser psicólogo? E aí são detalhes que a gente vai vendo, e esse diálogo é importante porque abre as portas para novas perspectivas. Então eu acredito que a maneira que a gente tem de lidar dentro do contexto organizacional, qualquer que seja esse, seja na base do diálogo. Não querendo impor, mas dialogando e mostrando, claro, uma psicologia que seja embasada em evidência. Dentro desse mesmo modus, eu queria dizer que para profissionais de RH, a gente precisa sempre estar em busca da evolução pessoal, técnica e profissionalmente, né? Entendendo que existem profissionais de RH e existem psicólogos profissionais de RH. Existem muitas empresas querendo contratar psicólogo para entregar apenas o que o psicólogo pode entregar e sendo reconhecido em carteira de trabalho como analista de departamento pessoal. Isso é algo que a gente precisa também estar atento, né? Para que a gente às vezes não ceda e não acabe desvalorizando a nossa própria profissão, como eu disse anteriormente, como muitas pessoas já tentam fazer isso. Então existem profissionais de RH e existem psicólogos profissionais de RH. A gente precisa saber o nosso lugar, reconhecer o nosso lugar, sobretudo defendê-lo, né? Com muito esmero, com muita ética, com muito amor pelo que a gente faz. Não é somente sobre isso aqui, a gente precisa também ser guiado por isso aqui. Eu quero agradecer a oportunidade novamente e o espaço, agradecer ao grupo pelo convite, deixar um abraço para a professora Ana Maria pelo incentivo de estar falando aí com o pessoal sobre psicologia organizacional e do trabalho. Ele mantém à disposição, é um tempo muito curto, às vezes para um diálogo que requer um tempo maior, mas estou à disposição. Meu contato está com a Milena, está autorizado a passar para as pessoas que assim precisarem. Meu Instagram é Ilailson Rocha, fica à disposição para que a gente possa trocar figurinhas sempre que necessário. Sucesso na jornada de vocês e espero encontrá-los muito em breve aí no Conselho Regional de Psicologia, pegando a carteira de vocês. Um grande abraço.